Muito bem, nós vamos ao vivo agora diretamente para a Associação Comercial e Industrial de Londrina, onde acabou de acontecer uma entrevista coletiva. A repórter Luciane Miyazaki está lá com mais informações. Luciane, bom dia. Afinal de contas, o comércio em Londrina vai fechar novamente as portas ou não? Pois é, bom dia, Sara, bom dia a todos. Que dúvida cruel, né? O londrinense amanheceu com essa dúvida se o comércio abriria ou não. E, na verdade, a gente não tinha essa resposta até perto de 10 horas da manhã, que aí sim a maioria das lojas decidiu manter, então, o horário de funcionamento dos últimos dias, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Como a gente vê neste exato momento, a gente saiu da CIL, descemos, estamos aqui no comecinho do calçadão, mostrando, então, a maioria das lojas funcionando normalmente até as 4 horas da tarde. Pouquíssimas lojas não abriram nessa manhã. E aí, o que saiu dessa entrevista coletiva? O que aconteceu? Sindicatos aí como a CIL, representantes, né? A CIL, Sinduscon, Sindimetal, Sincoval, que representam aí construção civil, indústria, comércio varejista, passaram aí o posicionamento diante dessas decisões, né? Qual que é o entendimento? De muita incerteza. Na verdade, ninguém tem certeza do que significa tudo isso. Se realmente pode funcionar, se não pode funcionar. O entendimento do Sincoval é que, como o município, então, revogou todos os decretos que permitiam atividades do comércio, da indústria e da construção civil, e como aquele outro decreto que mandava fechar tudo já venceu, então que fica valendo o Código de Posturas do município, que permite, então, o funcionamento do comércio de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, e aos sábados, das 9 da manhã à 1 da tarde. Então, para o Sincoval, o Sindicato do Comércio Varejista, é essa decisão que vale neste momento. No entanto, como a gente mostrou, a maioria optou, então, por abrir às 10 horas da manhã. O que acontece? Ninguém sabe ainda. A CIL diz que é uma incerteza muito grande, ainda tem que ser avaliado isso. Já os outros sindicatos aguardam um posicionamento, uma decisão oficial por parte do município. Por exemplo, o Sinduscon da Construção Civil entende que é o município que tem competência para legislar sobre este assunto. Então, aguarda um decreto, uma decisão do município dizendo: olha, vai ter que fechar? Não, pode. Se tiver que fechar, se determinar que vai fechar, aí então a construção civil para, porque eles alegam que não podem parar uma obra de uma hora para outra, que precisa uma preparação. Da mesma forma, o Sindimetal, que representa as indústrias aí de metal mecânica, diz que é preciso uma preparação para parar. Diante disso, hoje estão funcionando normalmente as indústrias. A partir de segunda-feira, qual é a orientação? Quem puder parar, para. Quem não puder parar, não para. E aí, acabou a entrevista coletiva, surgiu uma decisão. A desembargadora, então, do Tribunal de Justiça, que mandou aí suspender os decretos, ela fez uma revisão da decisão dela. O que ela fez? Ela explicou melhor, ou seja, ela manteve a suspensão do decreto, integral do decreto que permitiu a reabertura do comércio, e aí ela explica que em relação ao decreto federal, que era a alegação do município, que permitia a retomada de serviços aí, como o comércio, de bens e serviços também, ela diz que não é por aí, porque o decreto federal, ele não permite isso, ele permite apenas assegurar o transporte e atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas, e não está incluído o comércio de bens e serviços. Ela diz também que está permitida em relação à indústria e construção civil, a produção, distribuição, comércio e entrega de materiais de construção e reabertura das indústrias químicas e petroquímicas, de matéria-prima ou produção ligadas à saúde, higiene, alimentos e bebidas. Ou seja, ela especificou que, na opinião dela, são considerados os serviços essenciais. Agora, neste momento, o que está acontecendo? O Departamento Jurídico da ACIL está estudando melhor essa decisão da desembargadora e, ao vivo, vai trazer todas as informações para a gente no Tarobá Notícia. E aí a gente espera esmiuçar bem essa história, que, por enquanto, Sara,
tá confusa, né? Tá muito confusa. Obrigada, Lu Miyazaki. Tá linda de amarelo. Gente, que confusão, que situação delicada. O momento é delicado, o desemprego é real, a insegurança é total. A começar pelo dilema do comércio, se abre, se não abre, se vai fechar, vai voltar a fechar. Agora, como estimular emprego? Uma pesquisa realizada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, coordenada pelo economista Marcos Rambalducci, aponta alguns indicadores importantes para a tomada de decisões neste momento. Marcos, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Bom dia, prazer. Final das contas, a gente não sabe ainda se vai, segunda-feira, se abre o comércio ou não, né? Essa é uma situação bastante complicada. Tenho dito que para cada um de nós compete uma atividade, mobilizar os seus saberes, né? Você para comunicar, a promotoria para tomar as decisões legais e eu vou analisar economicamente aquilo que acontece com essas medidas, como elas atacam, agridem a economia como um todo, independente de fazer juízo de valor ou não. Ninguém está dizendo que tal posição ou tal posição é correta ou errada, mas a gente precisa fazer esta análise. E esta análise tem mostrado para nós como é impactante essa situação. Vamos pensar o seguinte, uma insegurança dessas, primeiro, a gente tem que lembrar da irreversibilidade do prejuízo. Sim. Aquilo que você não fez, você não vai fazer o dobro. Ninguém vai comer o dobro, ninguém vai cortar o cabelo 2 vezes. Essa irreversibilidade, ela já está dada e é um prejuízo para o comerciante e para todos. Fato, né? É fato. É fato. A outra situação que a gente tem que olhar é essa imprevisibilidade. O comerciante não sabe para que lado que ele vai. Sim. Eu demito, eu não demito, eu vou abrir, eu não vou abrir, eu vou ter fluxo de caixa, eu não vou ter fluxo de caixa. Quanto é que eu tomo emprestado? Eu vou depender de quanto que está, Nem quanto isso, eu vou né? vender. Ele não consegue fazer nada disso daí. E há um terceiro movimento que eu tenho alertado, que é o seguinte, o emprego informal. Aquele sujeito que depende de um fluxo mínimo de cidadãos circulando pelas ruas para ele poder para ele viver, para ele comer. Para ele sobreviver, e esse sujeito, né? Essas pessoas, elas não têm muito amparo social, não. E elas vendem de manhã para comer à noite. E a gente precisa dar uma olhadinha nisso daqui. Então, evidentemente que todo esse impacto vai causar desemprego e o NUPEA, o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da UTF-PR, procurou fazer uma análise. E nós temos analisado aí o emprego, principalmente o emprego formal, usando os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, porque ele é oficial e colocado mensalmente. Agora o governo federal suspendeu ele, mas durante muito tempo manteve e a gente usa ele como os dados. Eu não sei se todo mundo está conseguindo ver aquele gráfico. Esse gráfico, mostram 3 cidades. Eu coloquei 3 cidades que apresentam geração de emprego negativa e 3 cidades que geraram empregos acima da sua média. Então, nós temos aqui em Londrina, ela caiu. Para a gente ter uma ideia de qual é o nível de desemprego em Londrina, no pico de empregos formais em Londrina, nós fomos lá em março, abril de 2015, quando nós tínhamos 160 mil, números redondos. Tá. O desemprego caiu e nós perdemos 13 mil postos de trabalho com carteira assinada, tá certo? E aí o que é que a gente fez? Nós fizemos uma comparação. Por que algumas cidades apresentaram esse declínio e outras cidades apresentaram saldos positivos na geração de emprego? Por quê? Olha que coisa interessante. Londrina, quanto do PIB depende da indústria? Apenas 17,4%. Tá certo? O Moarama, quanto depende da indústria? 18,3% da indústria em Moarama é proveniente o PIB da cidade é proveniente da indústria. Agora, olha Telêmaco Borba, 52,8% é da indústria. Olha como ela gerou empregos. 56. Olha Foz do Iguaçu, 56,9%, está com saldo positivo na geração de empregos. A mesma coisa em Toledo. Então, nós fizemos um corte. Usamos a capital e mais 20 cidades, as 20 maiores economias do Paraná, e percebemos que daquelas
15 que tiveram uma formação de emprego menor, tá certo? Não conseguiram nem atingir aquilo de 2015, elas preponderavam, 11 delas preponderavam na prestação de serviços e tinha baixa penetração do PIB no componente da cidade, da indústria. Em compensação, das 5 cidades que apresentaram crescimento, todas elas tinham uma preponderância no setor industrial. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que no momento que a gente vai retomar o emprego, nós precisamos olhar com muito carinho o setor da indústria. Então, essa análise permitiu a gente concluir 3 coisas, 3 focos que nós precisamos ter. O primeiro, o que faz o comércio reagir é a indústria, tá certo? Ela acompanha este movimento. O segundo, onde não tem indústria, as cidades que reagiram bem, elas têm um tique a uma área de tecnologia da informação e da comunicação muito expressivo, é o caso de Pato Branco. E onde tem o turismo, né, principalmente em cidades como Londrina, como Maringá, onde pode preponderar o turismo de eventos, também é outro setor para ser alavancado. Vale a pena a gente lembrar que a indústria não é condição sine qua non para o crescimento. Nós vemos precisamos ter indústrias para poder... Não é exatamente isso. Mas tanto é assim que, por exemplo, a Arapongas, que tem um setor industrial bastante pujante, está sofrendo enormemente. Por quê? O tipo de indústria dela, que atende às classes C e D, sofreu muito. Então, a indústria movoleira de Arapongas já vem sofrendo há 10 anos. Então, veja que não é uma situação que basta colocar a indústria, mas a gente olha os indicadores e vê. Precisamos preservar, ter o foco na indústria, precisamos preservar e ter o foco em TIC, em tecnologia da informação e da comunicação, e precisamos preservar o turismo. E, de resto, para a gente absorver a maior quantidade de força de trabalho possível, fomentar a construção civil. A indústria da construção civil. Com isso, nós dinamizamos a nossa economia. No momento que nós superarmos essa pandemia, e precisamos superá-la rapidamente, nós precisamos dar o nosso foco para essa temática, e essa temática é que vai fazer a construção do emprego para a nossa gente. É isso aí, a gente se baseia nessas pesquisas agora, acho que é muito importante, para a gente poder se pautar, né, se alicerçar para esse futuro próximo. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui para mim pelo 3315-1313. Já tem dúvida no WhatsApp, vamos ver? Coloca aí para a gente, a pessoa não quis se identificar. Bom dia, como é que fica o comércio agora com o Dia das Mães, melhor período de vendas? Bom... essa é uma situação cruel, e alguns setores eles falam, o Natal é o meu primeiro movimento de vendas, o segundo é o Dia das Mães. Agora, tem setores que o Dia das Mães é preponderante. Eu estou me lembrando aqui de uma cidade de São Paulo que vive da floricultura, né, a cidade de Olambra. É no Dia das Mães que você coloca esse tipo de produto no mercado. É no Dia das Mães que você também coloca bomboniere no mercado. Roupa, sapato, perfume, como se for flores, né? Exatamente isso. Então, esse setor vai sofrer de uma maneira muito grave. E nós já vemos setores que estão sofrendo, a área de restaurantes, a hotelaria, eles estão sofrendo. E junto com isso daqui, o comércio, nesse segmento, que poderia estar aproveitando no Dia das Mães, vai ter um impacto muito significativo, e muitas empresas, evidentemente, vão fechar as portas. Então, esse número que a gente tem aí, ele vai cair ainda mais? Ele vai cair ainda mais. Para você ter uma ideia, para cada... Nós, no NUPEA, calculamos o seguinte, para cada 1% de redução do PIB, o PIB o que é? É tudo aquilo que é produzido na cidade. Cada vez que você reduz em 1% o PIB, você aumenta o número de desempregados em 1.250 com carteira assinada. 1.250? 1.250 pessoas perdem o emprego com carteira assinada a cada regressão de 1% no seu PIB. Estamos imaginando uma regressão em torno de 5% ou 6%. Fecharemos 2020 próximo a 20 mil postos de trabalho com carteira assinada a menos do que em abril de 2015. Isso é grave. Meu Deus. No começo dessa pandemia, o Banco Mundial lançou uma pesquisa falando que o PIB no Brasil, em vários países do mundo, óbvio, iria cair, e o PIB no Brasil ia cair, chegar até 6%. Já há previsões que colocam uma queda de até 10%.
Então, por quê? Porque a gente não sabe, a gente sabe quando a pandemia começou, mas nós não sabemos como ela vai acabar. Era uma expectativa, né? Exatamente. Trabalhamos sempre com expectativas, as expectativas, à medida que vai acontecendo as informações, vão sendo realinhadas. Então, é uma situação que merece atenção. E é importante a gente lembrar que a gente precisa estudar aquilo que aconteceu lá em outros países, mas a solução de outros países não Nem é sempre a nossa solução. Né? Nós temos peculiaridades que nos são próprias. Então, precisamos analisar o que os outros fizeram, mas trazer as nossas soluções, construir as nossas soluções. E você falou do turismo de eventos, que é realmente algo foco em Londrina, né? Exatamente. Isso pode atrair muito emprego, muita renda e transformar a cidade, não tem a menor dúvida. Marcos Sambão Dutti, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada novamente por estar presente no nosso Tarobá Cidade. Obrigada mesmo. A gente vai para o intervalo rapidinho, você não sai daí, que eu volto já já.